Olá, nós vamos para o nosso devocional de hoje. E a palavra do nosso devocional de hoje se encontra no livro de 2 a Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha só o que Paulo escreveu aqui nessa epístola. Ele escreveu dizendo que diferenciando o homem interior do homem exterior. O que seria o homem exterior aqui que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo? O homem exterior é a nossa carne, o nosso corpo. E o homem interior é o que está dentro de nós, é o nosso homem imortal, que um dia a nossa alma estará com Deus ou não, como eu sempre digo, aqui no devocional. Mas vamos nos atentar então a este versículo que Paulo fala: não desanimamos, ainda que o nosso homem, ainda que ficamos doentes, ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que doenças infelizmente aconteçam conosco, ainda que possamos ficar deprimidos, ainda que possa acontecer problemas. O nosso homem interior, aquele que tem a certeza de que está em Jesus e que um dia estará com Ele na glória, esse se renova de dia em dia. O que isso quer dizer? Que por isso que nós temos que nos alimentar diariamente, não só a comida do nosso corpo humano, porque você precisa comer, e eu também, nós morreremos se ficarmos muitos dias sem beber água e sem comer. Então, este corpo não pode ser a nossa prioridade. Você tem que alimentar também o seu interior, o seu espírito. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa realmente cuidar do homem interior e renová-lo. Quantas pessoas nós vemos, infelizmente, às vezes à beira da morte, mas por mais que o corpo delas estejam destruídos, por mais que elas estejam debilitadas, quando elas servem ao Senhor, elas sabem em quem elas têm crido e elas estão com aquela paz. Por mais que exteriormente vendo, nós ficamos tristes de vê-las daquela forma, mas quando nós conversamos com elas, nós vemos que elas têm paz, porque elas sabem que se elas partirem deste mundo, elas vão para um local bem melhor, que é com Jesus. Então a gente tem que entender que assim como um carro, vamos colocar este exemplo, assim como um carro, ele precisa ser abastecido para andar, senão ele vai acabar a gasolina e vai parar no meio do caminho, assim somos nós. Se você não se abastecer da palavra de Deus, se você não se abastecer da presença de Deus, se você não orar, não buscar ler a palavra, se você não jejuar, não estar firme com Cristo, o seu corpo, o seu espírito vai desfalecer também. E o Senhor instrui que não, que o seu espírito, o seu interior, o seu homem interior, ele tem que ser renovado de dia em dia. As tribulações, os problemas externos não podem ser maiores do que Ele. Ele é maior do que todas as coisas. E se eu e você estivermos nele, o nosso interior será renovado todos os dias. Por mais que venhamos a receber alguma notícia ruim, por mais que passemos por problemas, por notícias ruins, que o nosso interior ele não venha se abalar, que a nossa confiança em Deus ela não venha a ser abalada, que você possa saber que faça chuva ou faça sol, que aconteça o que acontecer aqui, que aconteça o que aconteceu com o seu corpo, nada é maior do que estar na presença do Senhor, do que alimentar o seu interior e estar bem com Deus. Este mundo vai passar, estas coisas vão passar, tudo aqui vai passar, mas a palavra de Deus não passará. E o Senhor, Ele era, Ele é e Ele é o que há de vir. Ele não mudou, Deus é imutável. Você serve um Deus que sempre existiu, sempre vai existir. E se você está firme nele, nós teremos também a vida eterna com Ele. Então, fique com esta palavra. Entenda que mesmo que o seu exterior não esteja tão bom, mesmo que a idade chegue, como chega mesmo, se nós estivermos vivos a idade chega, as rugas chegam, tudo
vai chegar, o nosso corpo vai se deteriorando com o tempo. Infelizmente, não era assim que Deus queria. Quando Ele criou o mundo, quando Ele criou Adão e Eva, era para sermos já eternos desde aquela época. Mas o pecado entrou e, enfim, este corpo ele é corruptível. Mas haverá um momento que nosso corpo será incorruptível. A palavra nos diz sobre isso. Então, que você possa cuidar mais do seu interior do que o seu exterior. Muitas pessoas estão preocupadas somente com a beleza, somente com a parte externa e estão se esquecendo do que precisa ser cuidado realmente. Porque quando nós morremos, aqui na terra todos vão para o mesmo lugar, vamos dizer assim. Mas nem todos vão para o mesmo lugar eternamente. Então, cuide do seu homem interior, que ele se renove de dia em dia na presença do Senhor. Amém? Cuide mais de dentro do que de fora. Não é errado cuidar de fora, não estou dizendo isso. Se cuide, somos templo do Espírito Santo. Mas mais do que o exterior, não adianta ser uma pessoa maravilhosa por fora exteriormente e por dentro vazia sem Jesus. Escolha ser cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. E o exterior é uma consequência. Fique com Deus, tenha um excelente dia e até o próximo devocional.